Povo de Deus, João capítulo 1, se você tem a sua Bíblia aí, abre aí, em João capítulo 1. O que a graça de Deus pode fazer pela sua vida? João capítulo 1, versículo 16, se coloca de pé junto comigo agora, vamos à palavra do Senhor. João 1, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Agora vamos todos juntos agora. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Vamos lá, agora de plenitude para frente agora. Da sua plenitude e graça sobre graça. Mais uma vez. Plenitude e graça sobre graça. Desocupe as suas mãos, põe a sua Bíblia no seu assento. Eu vou pedir para você aplaudir a palavra de Deus. Enquanto você aplaudir, diga glória a Deus. Vai glorificando o nome do Senhor. Diga: Deus, fala comigo. Pai, eu te peço agora, Pai, unge os meus lábios, Senhor, do teu servo, Pai, menor dessa casa, e fala ao coração da tua igreja, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar. O que a graça de Deus pode fazer por você? Amado, se você tiver uma compreensão errada do que é a graça de Deus, você vai ser colocado em apuros. Se você não compreender o que significa o favor de Deus, é claro que você já ouviu falar que graça é o favor imerecido, graça é o veículo que Deus usou para salvar a humanidade, mas muitos de nós, muitos do povo de Deus, têm pensado em graça apenas como se fosse uma doutrina da Bíblia, como se fosse uma doutrina da teologia. Amados, eu não quero que você pense na graça de Deus como uma doutrina, como algo inflexível. Eu quero que você saiba que a graça de Deus é o próprio Senhor Jesus. A graça de Deus não é só uma doutrina, a graça, ela é uma pessoa. Quem? O próprio Senhor, o nosso Salvador. A Bíblia fala que quando Jesus veio, ele não veio sozinho, ou seja, no versículo 17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o que a graça de Deus pode fazer por você? Primeiramente, amados, a graça de Deus, ela pode te salvar. A graça de Deus, ela é a principal mensagem da nossa dispensação. Se uma igreja, se um pregador, se um orador, ele fala sobre a Bíblia, ele te fala de vários assuntos, mas isso não envolve a graça de Deus, ele está privando o povo de descobrir a maior revelação da Bíblia Sagrada, a maior revelação do nosso tempo. Por exemplo, há mais de 2000 anos atrás, qual era a principal mensagem que era para ser pregada? A maior mensagem para ser pregada era a lei. Se eu fosse um pregador de 2000 anos atrás, eu pregaria sobre os 10 mandamentos, eu pregaria sobre os 613 mandamentos da Bíblia Sagrada, eu pregaria sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas só que nós estamos na graça de Deus, nós estamos no tempo em que o Senhor Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados, carregou as nossas dores e enfermidades, e carregou todas as maldições naquela cruz, e você tem recebido essa salvação, o que? Pelas suas obras, pelas suas boas qualificações. Deus tem olhado para você e tem visto uma pessoa boa? Não, amado, você não foi salvo pelas suas boas obras. Nada que há em você pode chamar a atenção de Deus. Pastor, está dizendo que boas obras, que boas atitudes, que boas qualidades, uma boa conduta não é importante? Sim, é importante, mas não pode salvar você. Primeiramente, amado, você é salvo por causa da graça de Deus. Romanos capítulo 3, no versículo de número 23, a Bíblia fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém pode ser salvo pela sua própria condição. Vou ler o 24 também. Mas olha o que diz Isaías capítulo 59. A Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, então mão aqui está se referindo ao quê? A salvação, a livramento, a Deus te livrar a sua vida, salvar você. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão tampados para que não possam ouvir. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos para ouvir o clamor do seu povo, ouvir a sua oração. Deus quer que você faça grandes orações. Deus quer que você lance suas preocupações
diante dele. Deus não quer que você fique melancólico, depressivo, achando que você não vai ter um bom futuro, que você não vai ser feliz. Não, amado. Deus quer que você confie nele através de uma vida de oração. Se você está passando por um momento de medo, de fobia, você acha que você não vai nunca ser feliz, seu casamento não vai mudar, sua família, o seu futuro, a situação financeira do nosso país, quando você dobra os seus joelhos, amado, você tem o maior recurso que você pode ter na sua vida. Se o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis, quando você dobra o seu joelho e você diz: Pai, você está alcançando todos os recursos sobrenaturais de um Deus do impossível, meu irmão. A oração pode o que Deus pode, a oração tem o que Deus tem, a oração pode fazer o que Deus pode fazer, porque quando você ora, você está clamando e confiando a Deus, e quando você ora segundo a palavra de Deus, isso aí está em 1 João capítulo 5, verso 14, quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus atende todas as suas orações, não alguma, não a metade, não a uma parte delas, mas Deus dá um sim para todas as suas orações. Você pode glorificar a Deus por isso, amado? Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possam ouvir. Versículo 2, mas agora vem uma parte difícil agora. Versículo 2, Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, naquela época, naquela situação, tudo isso que eu falei de bom, mas por causa do pecado, Deus disse: eu não posso atendê-los. Deus não pode atender a oração de uma pessoa que não está aliançada com Ele. A única oração que Deus vai atender de um ímpio, se alguém pregou o contrário para você, irmão, desculpe, mas te enganaram. A única oração que Deus vai atender de uma pessoa que não o conhece é: Senhor, salva-me. Só essa. Não venha vir buscar a Deus na igreja para receber uma outra bênção. Se acontecer alguma coisa, de um livramento ou uma porta que Deus abrir, é pela sua misericórdia. É apenas para que você tenha uma amostra da bondade de Deus. Lá em Romanos fala assim, que é pela bondade de Deus que vem o arrependimento. Deus faz uma coisa para uma pessoa que não merece, para quê? Para que ela tenha uma amostra de como Deus é maravilhoso e Deus é bondoso. Mas a vida, o lugar onde Deus vai fazer grandes coisas, o campo e o terreno fértil para Deus fazer grandes milagres e coisas extraordinárias, é na vida da pessoa que tem aliança com Deus. Se você é uma pessoa que tem uma aliança com Deus, então você pode esperar isso. Mas uma pessoa que ela está separada de Deus por causa do pecado, ela não pode conseguir nada, amados. Como eu falei para você, Romanos capítulo 3, no versículo 23, diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas vamos ao versículo 24 agora, você acompanha comigo aí? Mas sendo, pois, ou seja, se por um lado todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, glórias a Deus, você é justificado. Você não pode se achegar para Deus e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me dê uma vida feliz. Irmãos, na vida de pecado, longe da presença de Deus, mas agora por causa da graça de Deus, você é justificado, meu irmão. Você não merecia, eu não poderia estar aqui, mas é a graça de Deus que você é justificado agora, por causa desse favor de Deus, esse sangue de Jesus que foi derramado. Você pode se chegar para Deus e dizer: Pai, me ajuda, me abençoa, me ajuda nos meus caminhos, me dá orientação. Esse é o Deus que você serve, amado. Você é justificado. Diga comigo: eu sou justificado gratuitamente. Não foi por causa da sua performance, não foi por causa da sua capacidade, não foi porque vocês são bonzinhos. Olha, amado, eu tenho sido tão correto nessa semana. Poxa, eu sei, amado, você tem sido correto. Boas obras é importante, ter boas atitudes, fazer a escolha certa, tudo isso é muito importante, mas não é por causa disso que você tem um favor de Deus. Você é justificado gratuitamente por causa da graça de Deus, amado. A primeira coisa que Deus faz na sua vida é te alcançar, te abençoar, te salvar dos pecados e te favorecer, te colocar numa posição privilegiada e abençoada unicamente por causa da graça de Deus. Quem pode louvar o Senhor nessa noite por causa da sua graça? Dê um aplauso bem forte de louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha só o versículo 24: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção?
Redenção é comprar de volta. Estava perdido, não tem mais jeito, é escravo. Deus vai lá e compra de volta. Eu vou te redimir. Você foi redimido por causa do sangue de Jesus. Hoje você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. O homem velho ainda tenta, essa confusão que há na sua cabeça, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu ainda tenho vontade de fumar, eu ainda tenho atitudes erradas. Quando você vê um irmão lutando, tendo dificuldade, não julgue, certo? Não julgue. Ainda é o velho homem tentando ocupar o seu lugar, e o diabo sabe disso. Então ele tenta usar o velho homem, a velha natureza que está em você, mas agora, em Jesus, você tem uma nova natureza, e essa nova natureza, ela tem mais força, ela tem que prevalecer em nome de Jesus, e é ela que prevalece, amém? Quando você busca Deus, quando você honra o Senhor. Então aqui fala que você é salvo mediante a redenção. O que é redenção? É comprar de volta, é salvar. Redenção é muito caro, irmãos. Redenção é a forma com que Deus usou para nos salvar. Tem pessoa que ela quer salvar a si própria pela sua própria condição, pela sua própria força. Isso não é possível. Bom, olha só, eu não preciso ir na igreja. Igreja é para pessoa que errou muito, é para eis isso, eis aquilo. Eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, eu sou um bom pai de família. Isso aí não paga pelos pecados. Isso aí não morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás e derramou o seu sangue. Nenhum homem é justo. Olha só, vamos lá em Salmos 49, versículo 7 e versículo 8, fala assim, ó, rendição é muito caro, irmãos. Olha, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos acabariam. Você não pode nem se salvar, e nem você pode salvar ninguém. Então quando você vê alguma pessoa com problema, apresente a ela Jesus, ele é a fonte de toda a graça. Fala de Jesus, meu irmão. Amém? Não é o quanto você é bom, não é o quanto você é correto, não é a sua performance, porque vai haver um momento que você vai falhar, aí você vai precisar depender da graça de Deus na sua vida, meu irmão. Glórias a Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus te amava demais para deixar você se perder. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Um Deus santo, justo, perfeito, não ia ter comunhão com um homem pecador, separado, mas a graça de Deus, ela fez com que você fosse alcançado, você fosse uma nova pessoa em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. A graça de Deus te salva o pior pecador. A graça de Deus também transforma. Não é só aceitar Jesus. Quem já viu adesivo nos carros assim, ó? Eu sou um pecador miserável, perdido, né? Salvo pela graça. Caramba, né? Se a sua vida continua do mesmo jeito, então a graça de Deus não resolveu tanto assim, amado. Você não é só um pecador que foi perdoado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é como um ímpio lá, uma pessoa que não tem Deus, que Deus não está no seu coração, que o seu coração tem tendência ao pecado, ela tem a natureza do pecado. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você pode alcançar as boas coisas de Deus na sua vida. Tudo aquilo que é apropriado para o reino de Deus está disponível para você nessa noite, meu irmão. Tudo aquilo. Então você pode ser uma bênção em nome de Jesus. Deus disse para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Então a graça de Deus, ela não somente salva. Eu sou só um pecador, irmão. Estou perdido aqui, você salva só pelo fogo. Não, meu irmão, a graça de Deus te transforma também. Antes você vivia toda a vida errada, antes você tinha inclinação para fazer tudo errado, era um mentiroso, 171, a pessoa se prostituía, não podia confiar nessa pessoa, uma pessoa de caráter leviano, mas agora não, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, Deus fez de você uma nova criatura, a graça de Deus transforma você, meu irmão, não somente por fora, mas transforma você por dentro, para você ser uma bênção em nome de Jesus. Vou pegar para você o exemplo de Paulo. Paulo foi um perseguidor da igreja, implacável, um homem cruel, temido pela igreja, temido pelos apóstolos. Ninguém queria ficar perto desse homem. Carrasco, conhecedor da lei. Veja bem, irmãos, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, ele era conhecedor da Bíblia Sagrada, e ele perseguia os próprios irmãos, para dizer assim, né, por causa do zelo. Irmãos, quantos irmãos tem assim hoje, hein? Pastores e irmãos que estão perseguindo irmãos e perseguem até igrejas, porque diz assim, por causa do zelo, irmão. É por causa do zelo que ele persegue outra pessoa.
que ele faz outra pessoa ter um dia ruim, que ele defama a imagem de outra pessoa. Isso aí não é transformação nem aqui nem na China, né? A Bíblia fala que esse mesmo apóstolo Paulo, que era assim, a Bíblia fala que ele era vaso escolhido de Deus. Deus mandou Ananias, que Ananias fosse lá na sua casa para ter um encontro com ele, colocar as mãos sobre ele, para que ele pudesse ver, e mesmo assim os apóstolos da igreja não acreditou naquela conversão, disse, não é possível. Só depois que a notícia foi levada lá para os apóstolos, através de Barnabé, foi levado lá para os apóstolos, que eles acreditaram na conversão de Saulo. Antes, aquele homem que estava perseguindo a igreja, e que até mesmo consentiu, como se fosse um assassino, consentiu na morte de Estevão, agora esse homem estava pregando nas sinagogas, que Jesus era o Filho de Deus. Amados, isso aí é o que? É a graça de Deus que transforma, amado. Qual é a área da sua vida que precisa de uma transformação? Você tem um problema no seu caráter? Você tem um problema em falar a verdade? Você tem pensamentos impuros? Você tem dificuldade de andar na presença de Deus? Olha, irmão, só Deus sabe, eu tenho dificuldade, talvez eu não seja a melhor pessoa para estar na igreja, eu nem sou digno de estar ali. A graça de Deus te transforma, amado. A graça de Deus não é suprimento apenas para salvar a tua alma. Aceitou Jesus, amém, vem cantar no coral que você está salvo. Não, Deus quer salvar você, meu irmão, por fora e por dentro também. A graça de Deus vai entrar tão profundo no teu coração, vai te alcançar no poço mais profundo, e vai fazer de você ser uma bênção aonde você estiver. Suas palavras vão abençoar, sua atitude vai abençoar, Deus no seu coração vai ser visto, a luz de Cristo vai brilhar na sua vida, meu irmão. As pessoas vão olhar e vão dizer, aquele homem é uma bênção, aquela mulher é uma bênção, eu quero estar perto dele, eu quero estar perto dela. O que é isso? É a graça de Deus abundante na sua vida. Dê mais um aplauso e louvor ao nome do Senhor nessa noite, amado. Aleluia. Essa mesma graça de Deus que salva, diga, a graça de Deus salva. A graça de Deus transforma. Deus quer te transformar. Você não tem que ser a mesma pessoa de ontem. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas a cada dia Deus pode fazer você crescer, ser transformado. Deus quer te mudar. Sabe por que não está mudando? Porque você não acredita que pode mudar. Você não está dependendo de Deus. Você tenta fazer pela sua própria forma, pelo seu próprio esforço, aí você falha, aí você fica frustrado. É isso, todo descrevendo o que acontece contigo. Não é isso que acontece? Aí você fica frustrado, eu tentei, aí você fica frustrado, aí a pessoa fica desanimada de ir na igreja, e outros pensam até em se desviar, eu tentei, eu fiz a minha parte, mas eu não consegui. É porque a pessoa estava pensando em fazer isso com o seu próprio esforço. Você não pode confiar na sua própria carne, você tem que depender da graça de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Quando você depende inteiramente da graça de Deus, você consegue fazer a vontade de Deus e agradar a Ele, não pela sua própria forma, não pelo seu próprio esforço, pela sua própria performance, mas é a graça de Deus multiplicando os resultados na sua vida. Vamos ver o que aconteceu com Paulo? Olha aqui, ó. Isso aí aconteceu com Paulo, olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha esse versículo aqui extraordinário. Marca na sua Bíblia, irmão. Diz aqui, ó: mas pela graça de Deus, sou o que sou. O apóstolo, pregador da graça de Deus, o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, ele estava dizendo, olha, eu sou o que sou, mas não é porque eu sou. Paulo, você é talentoso, aprendeu aos pés de Gamaliel, você é muito inteligente, Paulo. Não é por causa da minha capacidade, não. Tem gente que confia na sua própria capacidade, no seu dinheiro. Olha, irmão, aquela pessoa ali, ele é tão inteligente, hein? Ele tem nível, ele tem cursos universitários, ele tem graduação, Deus pode usar ele muito. Estude, irmão. Estude muito, mas não pense que é por causa do teu curso universitário, nem pense que é por causa do seu dinheiro, é por você depender da graça de Deus totalmente. Deus, ele está procurando, não é quem tem mais dinheiro, não é quem mais é inteligente e mais sábio do mundo, porque a sabedoria do mundo vai ser feita loucura diante de Deus. Deus vai pegar aquele que ele olha assim e diz, Pai, eu sou totalmente dependente da tua graça, Pai, usa-me para a tua glória. Será que hoje você pode ser totalmente dependente de Deus e da sua graça? Pai, não há nada em mim que possa alcançar, que possa ir mais longe, me ajuda, me favorece pela tua graça. Você vai ver onde é que Deus vai te levar. Sou o que sou pela graça de Deus, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha só, irmãos, eu trabalhei muito mais do que todos eles. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo, ele conseguiu produzir mais do que os outros 12 apóstolos de Cristo. Esse versículo diz isso.
O versículo está na própria Bíblia. Um homem que se converteu depois da morte de Jesus. 12 homens aprenderam com o Senhor Jesus. Aprenderam todo o tempo. Eles comeram com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, eles ouviram os discursos do Senhor Jesus. Esses homens trabalharam, expulsaram demônios, fizeram uma obra de Deus. Eles representam as 12 tribos. Ele é um número que vai ficar fixado agora. Eles foram homens importantes lá no céu. A Bíblia fala dos 12 apóstolos, vai ter os 12 apóstolos do Cordeiro, mas por causa da graça de Deus. Mas esses apóstolos não tinham a graça de Deus ainda. Mas a Bíblia fala que esse apóstolo, esse homem que se converteu depois da morte do Senhor Jesus, por causa da graça de Deus, ele produziu mais, ele rendeu mais. O resultado do trabalho dele foi maior do que todos aqueles 12, por causa da graça de Deus, meu irmão. Eu não sei o que você pode estar fazendo, pastor, isso é para o ministério. Eu tenho novidade para você. A graça de Deus, ela é um suprimento para todas as áreas da sua vida. A graça de Deus não é um suprimento apenas para o seu ministério. Para o meu ministério render, eu posso depender da graça de Deus, mas a graça de Deus é um suprimento para todas as áreas da sua vida. Se você é uma dona de casa e você pensa, a sua demanda é grande, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho perdido a cabeça, eu não tenho mais paciência, eu tenho que administrar essa casa, a graça de Deus é abundante na sua vida para você ser a melhor dona de casa da sua família. Você é um pai de família e você diz, eu não sei como educar os meus filhos, eu não tenho a sabedoria, eu não sei lidar com a minha esposa, porque eu tenho atitudes erradas, isso está prejudicando o meu casamento. A graça de Deus é abundante para abençoar o seu casamento. Deus vai entrar na sua vida. Você já orou isso? Não é só para o ministério não. Diga, Deus me ajuda, Senhor, com a tua graça para o meu casamento. Você vai ser o melhor marido da tua família, meu irmão. Se você é um empresário, você tem que vender, você tem que administrar os negócios, as coisas não estão fáceis, não estão indo por lugar, a competição é muito grande, os adversários têm recursos às vezes melhor do que você, e você não sabe o que você faz. Você diz, Senhor, me dá graça, Senhor, nos meus negócios, me dá graça, Senhor, nas minhas atividades. A graça de Deus é suficiente e abundante para que você possa ser um empresário, um comerciante, onde você estiver, no negócio que você estiver fazendo, ser uma bênção em nome de Jesus. A graça de Deus é um recurso para todas as áreas da sua vida. Como o Senhor Jesus, ele estava diante daquela multidão, quando ele fez aquele discurso. Ele fez aquele discurso, estava diante de uma grande multidão, e aquela multidão precisava comer, irmãos. E Jesus perguntou para os discípulos, e o que tem para eles aí? Ele disse, Senhor, é uma multidão muito grande. Eu falei, vamos ver o que nós podemos arranjar, Senhor. Foi lá, buscou 5 pães e 2 peixes. Irmãos, parece pouco, né? Para uma multidão de 5.000 homens. Naquela época não se contava, mulheres e crianças não se contavam, contava-se tal. Então, para cada homem, vamos dizer, uma mulher, então dá 10.000. Para cada um homem ou uma mulher, né? Imagina 2, 3 crianças, bota aí 20, 25 mil pessoas, aí eu que estou calculando aqui mais ou menos, milhares de pessoas. Jesus, quando os discípulos levaram esse pouco para Jesus, Jesus disse assim, o quê? Mas o que vocês esperam que eu faça com isso? Isso é pouco. Pai, o Senhor me manda aqui, agora só tem isso aqui. Não foi isso que Jesus fez. Ele deu graças por aquele pouco que tinha. O que eles tinham foi colocado nas mãos do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus multiplicou diante do Pai. Com o que você tiver, pastor, eu não tenho o preparo que aquela pessoa tem para os negócios, eu não fiz tais cursos, eu não tenho condições, eu não estudei tanto. Irmãos, apresenta o que você tem nas mãos do Senhor. Diga, Senhor, o que eu tenho é isso, Senhor, meus talentos são esses, minha vida é essa, Pai. Coloca o que você tem nas mãos do Senhor. Deus vai multiplicar o seu pouco e vai fazer muito. Não importa quem você é, amado, se você confiar no Senhor, Deus vai levar você mais longe do que você nunca poderia imaginar, ou nunca poderia ter sonhado, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos dar um aplauso mais uma vez de louvor ao nome do Senhor. Aleluia. A graça de Deus salva. A graça de Deus te transforma, quer fazer de você uma pessoa com mais luz de Cristo na sua vida. A graça de Deus, ela é para todas as áreas da sua vida: finanças, negócio, vida sentimental, sabedoria, tudo que você precisa, sua família, tudo, educação dos seus filhos. A graça de Deus se estende lá também. Diga glória a Deus. O que você precisa fazer é multiplicar a graça de Deus. Multiplicar. Irmão, mas se a graça de Deus é tão boa assim, tem
tem como se multiplicar, não é aceitar Jesus e pronto, não. Olha, irmãos, eu já estou terminando, fiquem tranquilos, né? A graça de Deus é o favor de Deus. O favor de Deus é aquilo que vai fazer toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Uma pessoa pode estar servindo a Deus, ser religiosa, mas não ter o favor de Deus. Então as coisas para elas são muito difíceis, né? Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser um mar de rosa, né? Mas sabe aquela pessoa que está sempre tentando tudo e nunca dá nada dá certo para ela? Ela tem que estar sempre tentando manipular as pessoas, forçando as portas para abrir. Mas vai bastar você honrar a Deus e depender da graça de Deus, que as coisas para você vão fluir facilmente. Você acredita nisso? Ah, pastor, mas isso aí está parecendo bom demais para... mas foi assim com José. A Bíblia fala que foi assim com... Se você vê lá em Gênesis capítulo 39, você vê que Deus era com José e Deus fazia tudo prosperar na mão de José, e Faraó observava isso. Você quer que Deus prospere tudo nas suas mãos? Você vai estudar, aí tudo dá certo. Você abre um negócio, as coisas funcionam. Você administra uma coisa, começa a dar certo. Irmãos, Deus trouxe você aqui para esse lugar, para você ser essa pessoa. Diga, eu vou ser essa pessoa. Deus tinha um José milhares de anos atrás, irmão, lá no Egito, mas agora não tem mais um José, mas Deus tem a mim, Deus tem você, Deus vai usar a nossa vida, Deus tem essa igreja. Diga, Deus vai usar a minha vida. Irmão, Deus fazia tudo prosperar na mão de José. Deus vai fazer as coisas crescerem, prosperarem e darem certo nas tuas mãos também, meu irmão. Faça a graça de Deus multiplicar, porque o favor de Deus, ele é como um escudo que nos cerca. Salmos de número 5, versículo 12 diz que o Senhor cerca o justo como um escudo, com a sua bondade. Bondade ali significa o favor de Deus, a graça de Deus. Imagine a graça de Deus te cercando por todos os lados como um escudo. O inimigo tenta te atacar numa área, mas ali a bondade de Deus é tão grande que faz você exceder, faz você superar seus limites, seus desafios. Qual é o desafio que você tem enfrentado? A graça de Deus é muito mais para enfrentar tudo isso. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento também. Você vê, vamos ver lá em Efésios capítulo 1. Se você vê em Efésios capítulo 1, no versículo de número Efésios 1, no versículo 6, diz assim, ó: para o louvor da sua glória e da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Concedeu aqui significa aceito, significa altamente favorecido, aquele que foi dado honra especial. Amado, se você ver, olha que a palavra amado está com A maiúsculo. Na Bíblia, de quem está com A maiúsculo aí, amado, se refere a Jesus. Você foi favorecido, muito favorecido, abençoado, privilegiado no amado. Ou seja, em Jesus vocês são muito favorecidos. Então, se no Antigo Testamento a graça de Deus te cerca por todos os lados, no Novo Testamento você também se torna muito favorecido no amado. Quantos crentes por aí afora não sabem disso, que ele é favorecido? Ele pensa que a sua vida é só de luta, prova. É assim mesmo, irmão. Pode ser, para você vai ter algumas lutas, mas vai ter outras provas também. Mas o Senhor, a Bíblia fala lá em Salmo 34, verso 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. É para quem está dentro dessa promessa aqui, amado. A graça é quando a graça de Deus ela é multiplicada na sua vida. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Aliás, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 2. Olha o que diz, ó: graça e paz vos sejam. Paz aqui significa, vem da palavra grega, hebraica, que significa shalom, significa integridade, segurança, saúde, disposição. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Sabe como que a graça de Deus se multiplica na sua vida? É através do conhecimento da palavra de Deus. Hoje a graça de Deus está sendo multiplicada na sua vida. Conhecimento de quê? Todas as histórias da Bíblia, sim, elas são importantes, mas principalmente no conhecimento de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Porque por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, Ele morreu por você, pagou pelos seus pecados, carregou toda a maldição,
ele foi feito ali maldito, para que você recebesse a sua justiça, a sua bênção e o seu favor diante do Pai. Agora, amado, tudo aquilo que Jesus recebeu, tudo aquilo que Jesus tem, você pode ter também, você pode ter o favor de Deus também, amado. A graça e paz vos são multiplicadas pelo conhecimento. Quando você ouve essa palavra, a graça de Deus vai ser multiplicada em todas as áreas na sua vida, para você ter avanço, crescimento, para que você possa superar todos os desafios. Se você acredita nisso, meu irmão, eu profetizo que portas vão ser abertas sobre a sua vida. Se você acredita nisso, eu profetizo que Deus vai dar avanços, que a força do inimigo vai ser anulada, vai ser neutralizada. Deus vai te dar força, sabedoria, a sua unção vai estar sobre você, você vai superar todas as dificuldades em nome de Jesus. A luz de Cristo vai resplandecer na sua vida, meu irmão. Se você crê nisso, dê um aplauso, louvor ao Senhor nessa noite. Aleluia. Se coloca de pé junto comigo nesse momento agora.